Agora sim quero trazer a informação que trata da possibilidade de uma sanção contra Davi Alcolumbre, porque depois da oposição conseguir o apoio necessário para pedir a abertura de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e ouvir do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não pautaria essa matéria nem se tivesse o apoio de todos os 81 senadores. E até é uma situação engraçada, né? Porque ele está na lista dos senadores, então até se ele assinasse, ele não iria colocar em votação. Pois bem, Nicolas Ferreira sugeriu o afastamento do líder do Congresso Nacional. Segundo Nicolas, Alcolumbre também merece enfrentar um processo de impeachment por decidir barrar o avanço do pedido, mesmo com o apoio da maior parte da casa. Já o jornalista Paulo Figueiredo, que tem atuado pelas sanções dos Estados Unidos contra autoridades, afirmou que o presidente do Senado pode ser, sim, alvo da lei Magnitsky, também por travar a análise do pedido contra Moraes. Segundo ele, a postura de Alcolumbre representa uma omissão que, segundo os critérios da sanção americana, colabora com os atos de pessoas que violam os direitos humanos. Já a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, também estaria no alvo da gestão de Donald Trump, pelo menos de acordo com informações publicadas pelo portal UOL. Segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, ela é vista como um braço financeiro do ministro. Começar essa com o Cristiano Beraldo, trazer sua reflexão sobre a possibilidade do presidente da Casa, do Senado Federal e do Congresso, Davi Alcolumbre, ser alvo da lei Magnitsky. Agora, quando nós tratávamos da imposição das sanções contra o ministro Moraes, muitos fizeram a seguinte reflexão: não, faz sentido, porque medidas tomadas por Moraes acabaram indo na contramão da legislação norte-americana, da Constituição norte-americana. Dá para fazer a mesma reflexão sobre o que vem sendo feito por Davi Alcolumbre, Beraldo? Neto, me parece que a lógica por trás da inclusão de Davi Alcolumbre nessa situação é com base no fato de que há um papel a ser desempenhado pelo Senado Federal, há um papel a ser desempenhado pelo presidente do Senado Federal. À medida que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, diz que não importa ter a totalidade dos senadores votando o pedido ou apoiando o pedido de impeachment do ministro, que ele não vai colocar isso em discussão e votação, ele está se colocando não como presidente de uma casa legislativa, não como presidente do Senado Federal, que está cumprindo o seu papel previsto no regimento da casa e na própria Constituição Federal. Ele está se colocando como um parceiro defensor de alguém que é visto pelos Estados Unidos como um ofensor à liberdade de expressão, um ofensor dos direitos humanos e o autor de uma série de medidas contrárias aos interesses das empresas norte-americanas de forma injustificada. Então, o senador Davi Alcolumbre se colocou nessa posição. E eu entendo claramente a lógica que está sendo usada para trazer outras pessoas para este mesmo núcleo que permite a Alexandre de Moraes atuar da forma que tem atuado. É claro que se houvesse um risco efetivo do Senado Federal cumprir o seu papel e responsabilizar ministros do Supremo que estão agindo à margem do papel do Supremo estabelecido na Constituição, é claro que a ação seria diferente. Mas o Senado não faz isso. Agora tem um outro lado, Caniato. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, estão nesse cargo que ocupam por 2 anos. Aliás, falta 1 ano e meio. Será que eles vão efetivamente bancar, como fez o ministro, que vai ficar lá até os 75 anos de idade no Supremo Tribunal Federal se nada acontecer? Mas esses que estão ocupando essa presidência para um mandato de 2 anos, que vão ter que buscar reeleição no ano que vem, eu sinceramente acho que o risco de serem penalizados, o risco de perderem os seus vistos, o risco de terem que carregar este trauma para o resto da vida deles, me parece que isso terá um peso bastante diferente. Pois é, líder do Congresso, né? Ele é acusado de colaborar, de alguma maneira ajudar, inclusive, respaldar
os atos do ministro do Supremo. Você, Koba, de que maneira a gente precisa refletir sobre essa possibilidade? Você não acha que também pode ter o efeito contrário? No caso parlamentar, adotar aquele discurso, não vamos nos render, não aceitamos esse tipo de pressão, enfim. A questão, Caniato, é que tem que ser feito tudo dentro da lei, né? A gente estudando a Lei Magnitsky, quando ela foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, nas suas bases todas, ela é aplicada quando há algum tipo de violação a direitos humanos ou a casos de corrupção. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, se justificou a aplicação da lei porque, em tese, ele está violando vários direitos, inclusive direitos fundamentais de americanos no território americano, como o caso de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, entre tantos outros casos que a gente trata aqui, daqueles processos que envolvem, inclusive, plataformas sociais. Por outro lado, também a situação dos presos do Rio de Janeiro, que tem uma série de denúncias de violações a direitos humanos, a prisão de pessoas sem a distinção entre ser homem e ser mulher, a prisão de pessoas no mesmo espaço confinado com crianças, inclusive. Isso aí fere vários tratados internacionais de direitos humanos. Então, há vários fatos que são interpretados como ofensas, violações a direitos fundamentais, direitos humanos, e por isso se aplica a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Um parênteses aí, a informação que nós temos é que a atuação do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso, os atos dele colaborariam com pessoas que aí sim violam direitos humanos, no caso o ministro Moraes. Então, a questão é que, por que ele seria o próximo alvo da Lei Magnitsky? Porque ele tem a caneta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes na mão. Cabe ao presidente do Senado admitir o processo de impeachment, e a lei não fala, nem a lei nem a Constituição não fala nada a respeito do número de assinaturas. Pode ser uma ou pode ser 80, cabe a ele decidir. Então, não estaria em desacordo com a lei, estaria dentro das suas prerrogativas. No meu ponto de vista, só de acordo com a análise técnica, Caniato, não estaria ele, portanto, violando nenhuma lei. Agora, os parlamentares que fazem essa pressão poderiam propor, não sei se tem uma proposta, por exemplo, de algum parlamentar da oposição para obrigar processo de impeachment quando tiver determinado número de assinaturas. Metade mais um. Metade mais um, por exemplo, um terço, já que pode ser um direito de minoria, como é o caso do CPI, por exemplo, ou maioria absoluta para estabelecer alguma espécie de segurança institucional e diminuir as possibilidades. Mas não sei se há algum projeto nesse sentido. O fato é que a Constituição e a lei, como são hoje, não admitem obrigar o presidente do Senado a admitir o processo de impeachment contra o presidente ou ministro ou quem quer que seja do Supremo Tribunal Federal, no Senado Federal em específico. Lembrando que ele está lá nessa função e com essa caneta na mão, com apoio de boa parte dos parlamentares de oposição, inclusive dos bolsonaristas, inclusive do apoio do ex-presidente Bolsonaro, que apoiou a eleição de Davi Alcolumbre, e quando deram esse apoio a ele, já sabiam que ele seria essa pessoa, a pessoa do poder da caneta na mão, mesmo com precedentes históricos, inclusive, de atuação do Davi Alcolumbre contra os interesses de Jair Bolsonaro. Vamos nos lembrar da indicação de André Mendonça à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que ficou segurada por meses. Uma vergonha que foi aquilo, por meses, engavetada lá na mesa do então presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. E mesmo assim ele teve esse apoio e agora ele está exercendo a função para a qual foi eleito no Congresso Nacional, então ele estaria de acordo com os ditames legais e constitucionais. Então, no meu ponto de vista, não caberia a ele a aplicação da Lei Magnitsky, ô Caniato. Pois é, não, eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, né, Dávila? É prerrogativa do presidente do Senado colocar em votação o pedido de impeachment ou não, né? Ele pode, tanto que ele deu essa sinalização no dia de ontem, inclusive. Ainda que tivesse um pedido com 81 assinaturas, ele incluiu a dele, inclusive, né? São 81 senadores, ele é o presidente, e ele fala em 81 assinaturas, então mesmo se ele assinasse, ele não colocaria o processo para avançar. Mas, enfim, contas à parte, o que é preciso considerar sobre a legalidade do posicionamento de Davi Alcolumbre, ainda que muitos falem em imoralidade. Mas legal não é, né, Dávila? É verdade, Caniato. Bom, primeiro, o Koba está coberto de razão. A Lei Magnitsky foi aplicada contra Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos em questões
que afetavam, inclusive, cidadãos americanos. É a história que aconteceu aqui com o X, que aconteceu com o Rumble, que pedir para perseguir cidadão, caçar liberdade de expressão de cidadãos americanos, porque, no fundo, essas pessoas são cidadãs americanas. É um absurdo. Em outra jurisdição que não é nem a nacional, fazer que uma empresa pague multa só porque o acionista é o mesmo e fazer uma pagar pela outra, isso não existe no ordenamento jurídico. A questão das prisões arbitrárias do 8 de janeiro, sem o devido processo legal, sem respeito ao direito à ampla defesa, concordo, e aí está encaixada a lei Magnitsky. Ponto. Não dá para ficar estendendo a lei Magnitsky a tudo. Senão vai ter que estender, começar pelo presidente da China, porque tem cara que mais viola direitos humanos lá, então vai espalhar para todos os chefes de Estado. Vai, Israel, sabe? Então aí não dá, não é para banalizar uma lei. A lei, ela tem que ter uma aplicação muito específica. Lei genérica não existe. Agora, a oposição está insuflando essa aplicação da lei Magnitsky porque é uma oposição de gente covarde. Covarde. Gente que deveria estar brigando para defender a liberdade de expressão. Gente que deveria estar indo para cima desses abusos de poder que estão ocorrendo tanto no Supremo Tribunal Federal, e quem pode consertar é justamente o Congresso Nacional. Não é lei Magnitsky, não. É deputado, senador sentando e aprovando leis para que nós tenhamos uma corte constitucional, para que nós respeitemos uma cláusula pétrea da Constituição. E agora, Canhato, fica todo mundo se escondendo atrás da Magnitsky. Mas agora a Magnitsky resolve tudo. É o genérico que vai resolver a vida da oposição. Não, sejam corajosos. Aliás, vocês deviam aprovar uma lei que chamava, sabe como? Sem vergonhitsky. Só tem sem vergonha aí. É uma coisa inacreditável. Olha aí a PEC do precatório, que está para 2 votos para dar o calote em todos os brasileiros, que tem trânsito julgado para receber dinheiro de governo estadual e municipal. Esses sem vergonhas estão aprovando uma emenda constitucional para dar o calote nos brasileiros. É uma vergonha sem limite. E não é lei Magnitsky, não. É sem vergonhitsky. É isso que vocês têm que aprovar e botar em operação. Não pode deixar aprovar uma aberração como essa PEC 66. Isso sim afeta o bolso de todos os brasileiros. Então, oposição, larga a mão de ser covarde, ficar se escondendo atrás da lei Magnitsky e levante as mangas e trabalhe para fazer o que é a sua obrigação, o seu dever como representante do povo. Reequilibrar os poderes por meio das leis, das decisões do parlamento brasileiro, do exercício da soberania do poder legislativo, e não ficar ali como um poodle atrás do Rottweiler americano, escondendo lei Magnitsky e tentando resolver os problemas que vocês não têm coragem de enfrentar. Programa Pingos nos Is, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela parceria. Notícia em destaque: a possibilidade de imposição da lei Magnitsky, aquelas sanções contra o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Agora, Beraldo, não me parece que a ameaça de Davi Alcolumbre receber, por exemplo, a lei Magnitsky, né, esse conjunto de ações, isso fará com que ele fique com receio e paute, por exemplo, o pedido de impeachment de Davi Alcolumbre. Não me parece que esse seja o efeito, né? Mesmo porque é preciso olhar para outras situações em que nós poderíamos ter visto um presidente de Senado colocar em votação ou permitir o avanço desse tipo de pauta, mas isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca houve o impedimento de um ministro do Supremo, né, Dávila? E me corrija se eu estiver errado, mas acho que na história isso nunca aconteceu. Agora, você acha que a imposição da lei Magnitsky seria determinante para isso, Beraldo? Primeiro, Canhato, sempre há uma primeira vez, né? Então, eu não duvido que nós estejamos seguindo por um caminho onde isso se torne uma realidade. Agora, o senador Davi Alcolumbre, ele é um político habilidoso. Por mais que eu tenha críticas em relação à sua atuação política, à sua atuação no Senado Federal, nós não podemos esquecer que o senador era um completo desconhecido quando, então, em 2019, fevereiro de 2019, ele consegue dar um nó
em pessoas muito experientes da política, senadores experientes da política, inclusive o senador Renan Calheiros, à época, se não me engano, estava disputando a presidência do Senado, e ele conseguiu driblar todo mundo e ser eleito presidente do Senado Federal. Isso é um feito impressionante, na verdade, para alguém como Davi Alcolumbre. Uma vez sentado na cadeira de presidente do Senado Federal, atuou como uma velha raposa política. Parece que ele estava ali se preparando a vida inteira para entrar na primeira divisão das raposas políticas do sistema político brasileiro. E ele se tornou um personagem desse sistema político. Só que hoje, Caniato, me parece que essa pressão, o calor dessa ameaça, vai ser sentida de forma muito profunda pelo senador. A família de alguém que é sancionado sofre transtornos muito grandes. E com isso, a pressão que vai haver talvez seja para forçar algum tipo de acordo, de arranjo, que preveja a satisfação dessa vontade, dessa gana que existe para que, de alguma forma, esses mandos e desmandos do Supremo Tribunal Federal que excedem a sua previsão constitucional, que isso seja contido. Então, talvez o grande benefício dessa ameaça seja para focar todo esse conhecimento da vida política brasileira, do senador Davi Alcolumbre, para costurar algum tipo de solução, algum tipo de acordo. Vamos ver. O pessoal gostou do Sem Vergonhitsky, viu, Davi? Várias pessoas enviando mensagens aqui dizendo que essa foi muito boa. KKKKK. É isso aí, Dávila. Agora, Koba, tem uma situação que eu acho que o Beraldo já contou essa história algumas vezes aqui, mas a gente poderia trazer vários exemplos de parlamentares que foram largados pelos seus pares porque eles pisaram na bola em algum momento. E aí tem aquela coisa, né? Quando um servidor público não respeita a legislação, pisa na bola, se excede, principalmente em casas legislativas, a gente percebe que há aquela votação no Conselho de Ética, aquela avaliação, muitos votam a cassação e aí se percebe que o grupo larga o cara e ele é cassado, perde o mandato. Então, quando um servidor público ele erra na sua conduta, muitas vezes os seus pares identificam isso e acabam largando, lavam as mãos. E aí, muitas vezes, um processo administrativo tira o cara da sua posição. Isso a gente poderia analisar em vários setores da administração pública. É possível identificar um caminho mais próximo a isso quando a gente olha para a figura de um ministro do Supremo? Porque eu concordo com o Beraldo quando ele diz, sempre tem a primeira vez. E aí me chama a atenção aquela matéria que foi publicada na Folha de São Paulo essa semana, da Mônica Bergamo, dizendo da irritação de alguns ministros do Supremo com os exageros do ministro em questão. Você não acha que isso poderá acontecer independentemente de Magnitsky? Olha, Caniato, você sabe que essa crise toda em relação à credibilidade do judiciário, ela tem nome e sobrenome, a gente sabe que isso tem muito a ver com as atuações do ministro Alexandre de Moraes, que foi o punido ali da lei Magnitsky. E isso resvala na imagem de todos os outros ministros. Isso resvala na imagem do Supremo Tribunal Federal e resvala na imagem do judiciário como um todo. Não é raro a gente ver alguém criticando a justiça a partir de agora, o juiz da comarca, o Tribunal do Estado, o STJ, a partir da insatisfação que a pessoa tenha com o STF, em específico com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então é claro que os outros ministros também sofrem as consequências do descrédito em relação à justiça como um todo. Por outro lado, o ministro foi o escolhido para ser o salvador da democracia, foi ali apoiado por todos os seus pares para ser aquele grande responsável por manter firme a democracia no Brasil em relação à punição exemplar de quem quer que seja que se levante contra o Estado democrático de direito, enfim, esse discurso que a gente está cansado de ouvir desde o dia 8 de janeiro de 2023, esse é um discurso diário em qualquer coisa, pode ser inauguração de um fórum, pode ser inauguração de uma placa, pode ser a abertura da Praça dos Três Poderes, é o mesmo discurso e isso vai sendo requentado a cada dia, agora até
com um outro modelo, que é a defesa da soberania e não mais da democracia. Então é claro, Caniato, que nessa balança de bônus e de ônus, do que é bom e do que é ruim para os ministros, no momento em que há uma ameaça, uma possibilidade de sanções contra eles e contra os seus familiares, inclusive, aí o prestígio do ministro, que é o herói da salvação da democracia, diminui consideravelmente. E aí a gente vê, por exemplo, como foi o jantar de desagravo ao ministro Alexandre de Moraes no Palácio do Planalto, oferecido pelo presidente Lula, em que não foram todos os ministros. Ali já se viu um racha. Metade dos ministros, praticamente. Não me recordo aqui ao certo detalhadamente todos quais foram, mas o ministro Gilmar Mendes, o decano, Cristiano Zanin, Flávio Dino, o próprio ministro Alexandre de Moraes estavam presentes, mas muitos outros importantes não foram. Este é um sinal de falta de unidade agora em torno dessa proteção ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Só que não basta isso. O tal do impeachment, a gente se lembra nos impeachments recentes aqui de presidentes, né, de Dilma Rousseff e de Fernando Collor, exige a tempestade perfeita. E a tempestade perfeita não diz respeito somente aos pares do ministro. É preciso uma conjuntura de fatores que envolvem o parlamento, a sociedade civil, a imprensa e as relações internacionais como um todo, de forma a gerar uma grande tempestade para se alcançar um impeachment qualquer que seja do presidente da República ou de um ministro da Suprema Corte. Neste momento ainda não há a formação dessa tempestade, mas esses ruídos começam a aparecer, já se torna ali uma nuvem fechada no horizonte. Dávila, só para a gente fechar esse debate dentro do debate, a informação que foi publicada pelo portal de notícias UOL, né, que é um grupo ligado à Folha de São Paulo, esse portal, dizendo ou levantando a possibilidade da esposa do ministro Moraes também receber as sanções da Lei Magnitsky. Inclusive, é preciso lembrar que ela é sócia de um escritório de advocacia com muitos clientes importantes e a matéria, o texto, indica que ela seria o suporte financeiro, inclusive, do ministro do Supremo. Ministros do Supremo têm uma boa remuneração, mas são servidores públicos. Naturalmente, um sócio de um grande escritório consegue atingir níveis de faturamento muito superiores a um servidor público. O que é preciso considerar sobre a possibilidade da lei também abarcar os parentes, né? No caso, a esposa de um ministro do Supremo. Você acha que isso força uma autoanálise, uma reflexão, inclusive, do ministro em questão, para tratar de questões que envolvem a sua vida pessoal? Bom, na minha visão, seria errada essa aplicação para a mulher do ministro. Ela não está sentada na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, não é ela que está deliberando. A pena, a condenação, tem que ser sempre para uma pessoa de acordo com os seus atos. Aliás, é a crítica que nós fizemos aqui com a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes de caçar o direito do filho e da mãe da deputada Carla Zambelli das redes sociais. O que tem a ver o filho e a mãe com a deputada? Tem que ser a deputada que é responsável, mas não pode caçar previamente o direito de outras pessoas ingressarem às redes sociais. Da mesma forma, com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram as decisões dele que são impactadas pela Lei Magnitsky e que tem a ver com o fundamento da lei. Agora, se começar a estender para o filho, para a mulher, para o primo de terceiro grau, aí não dá. Não é assim que se usa a lei. A lei tem um objetivo específico, é de acordo com uma pessoa. Não dá para ficar terceirizando ou inventando terceirização de responsabilidade. Se é ela que vai pagar as contas da casa daqui para frente, porque ela pode ter acesso a banco e não o ministro, é um problema da família Moraes, não tem nada a ver com Lei Magnitsky. Então, assim, tá errado. E eu acho que se começar a abusar essa história de Lei Magnitsky, vai cair num descrédito total. Não só a lei, mas vai parecer que, na verdade, é uma lei só para fins políticos. Pois é, e algumas pessoas aqui da nossa audiência, Beraldo, dizem que isso poderia, inclusive, fortalecer o discurso e a retórica do governo, do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula. Você concorda?
Não, vamos com calma, pessoal. Ô, Dávila, a gente precisa lembrar daquela frase que é muito acertada, né, do follow the money, né, siga o dinheiro. Porque, no fundo, as pessoas fazem o que fazem, sobretudo pelo dinheiro. E o que existe no Brasil, essa aberração que existe no Brasil, em que parentes diretos de ministros, que muitas vezes assumiram os escritórios de advocacia dos próprios ministros e seguem atuando na corte, onde os seus parentes, marido, pai, irmão, irmã, decidem as causas, obviamente há um problema gravíssimo aí. Portanto, é preciso fazer um levantamento, que eu imagino que o governo norte-americano tenha instrumentos para fazer, para entender de que forma esses arranjos entre ministros e escritórios estão permitindo que essas decisões sejam transformadas em faturamento para esses escritórios, e que, obviamente, beneficia o próprio alvo da Lei Magnitsky. Então, há um aspecto que deixa essa relação familiar muito cinzenta. É claro que, se fosse a esposa do ministro alvo da Lei Magnitsky, uma psicóloga, uma economista, isso é outra coisa. Mas não. Há uma confusão aí entre a atividade do marido, a atividade da esposa, a atividade do filho. É um negócio de família. Quando a gente olha para o que está acontecendo com a Rússia entra em guerra com a Ucrânia. Aqueles empresários que, de alguma forma, ajudam o governo russo a financiarem a obra estão sendo sancionados. Agora, as sanções vão chegar para aqueles que compram insumos da Rússia. Quando o Brasil se abastece de diesel produzido na Rússia, o Brasil não está fazendo isso porque tem o intuito de ajudar a Rússia. Não, o Brasil está fazendo isso porque é um país incompetente, não investiu a sério nas suas refinarias. A última refinaria que o Brasil investiu, este governo gastou mais de 10 vezes o orçamento original em razão do roubo que houve na construção da refinaria, e o Brasil é dependente da importação de óleo diesel. Esse óleo diesel tem que vir de algum lugar. E como o Brasil é incompetente e não planeja, ele tem que vir do lugar mais barato, senão tem um impacto inflacionário. Então o Brasil não está deliberadamente, nesse caso, buscando comprar óleo diesel da Rússia porque ele quer financiar a guerra contra a Ucrânia. Não é isso. Mas o Brasil vai sofrer sanção, porque assim é a vida, assim é o mundo. Se você quer se associar a alguém que está sendo alvo de sanções, esteja preparado para sofrer sanções também. Então esse caso da mulher do ministro não me parece um abuso, não me parece uma coisa estranha, não. Há ali uma atuação conjunta, é um negócio de família, sim. Pois é, e o jornal O Globo, não faz tanto tempo, tinha noticiado, inclusive, que o Banco Master, que foi vendido ao BRB, né, Banco de Brasília, teria contratado, inclusive, a esposa do ministro Moraes para representar a instituição judicialmente. E aí muitos questionam, né, Koba, sobre conflito de interesses, né? É preciso considerar também essas conexões que, naturalmente, acabam sendo discutidas. Você sabe que esse tem sido um assunto de muito debate, Caniato, principalmente em relação a algumas propostas de reforma do judiciário, uma delas encabeçada aqui pela OAB de São Paulo, que conta inclusive com alguns ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros de Justiça, alguns advogados importantes, pessoas da academia, que precisa ter na lei, na Constituição, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, alguns mecanismos mais claros em que se deve aplicar a suspeição, justamente em casos como esses, em que familiares são advogados de processos, mais das vezes, milionários, às vezes bilionários, em trâmite na Suprema Corte, por exemplo. Não é possível que um ministro possa julgar um fato, um caso, em que o seu vizinho ali, o seu ministro do lado, tem um filho que atua naquela causa, e depois há uma troca. Sabe a coisa do nepotismo cruzado, né? Eu emprego o seu filho no meu gabinete, você emprega o meu no seu. Há uma semelhança, um paralelo muito semelhante ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, em que o advogado, parente de um ministro, tem causa no gabinete do outro. E aí fica ali uma dívida implícita, não falada, não publicada, não comentada, percebida, porque é nítido. Você tem tantos parentes de ministros advogando no Supremo Tribunal Federal, é claro que em uma hora
essa troca vai haver implicitamente. Então é preciso que haja mais claramente nos códigos processuais o impedimento à suspeição para atuação nesses casos. Isso daria, no meu ponto de vista, muito mais independência para todos os ministros. E aí talvez a gente não tivesse essa série de decisões que a gente tem tido aí nos últimos anos todos, de 8-2, não é isso? Sim. 8 ministros de um lado e só 2 sempre isoladamente de outro. Parece que votam quase tudo ali unanimemente, né? Pelo menos uma parte ali. Há quem diga que o grupo aumentou. Dizem que já tem 3. 8-3, né? De um lado seria o André Mendonça, o Nunes Marques e agora estaria chegando o Luiz Fux. Exato. Mas os outros têm vários ali entendimentos. É muito interessante que todos pensam igual na Suprema Corte. Não é possível. É muita coincidência. Vários presidentes diferentes, em épocas diferentes, indicaram pessoas que até hoje pensam semelhantemente. Todos pensam no mesmo sentido. E talvez tenha a ver aí com essa falta de governança judicial que a gente precisaria em relação ao impedimento à suspeição. Em relação à aplicação ou não da Lei Magnitsky para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a gente precisa se lembrar que para o ministro Alexandre de Moraes, há sempre uma confusão entre os cônjuges. Não só entre os cônjuges, entre os parentes. Se a gente pega aqui um histórico de decisão, o ministro confunde o Mauro Cid com o pai do Mauro Cid, com a esposa do Mauro Cid, com a filha do Mauro Cid, tanto que o negócio, o acordo de delação premiada do Mauro Cid beneficia não só ele, mas a família toda. Se a gente pega decisões da Carla Zambelli, o ministro acha que a Carla Zambelli é a mesma pessoa que a mãe, que o pai e que a filha, e tanto que bloqueia de todo mundo. Se a gente pega o que pensa o ministro sobre o Eduardo Bolsonaro, ele acha que o Eduardo Bolsonaro é a mesma pessoa da esposa do Eduardo Bolsonaro, tanto que bloqueou recentemente contas bancárias da esposa do Eduardo Bolsonaro. Será que o ministro vai enxergar que ele também é a mesma pessoa da esposa dele, se vier uma aplicação da Lei Magnitsky? Eu acho que não, porque não é. Assim como a gente critica todas essas decisões anteriores, do Mauro Cid, da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, mais recentemente do Jair e do Flávio Bolsonaro, não, o Flávio Bolsonaro publica e aí o Jair é que descumpriu a medida cautelar. Se a gente critica todas essas más aplicações da individualização de condutas, a gente deve criticar também em relação à possível aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é outra pessoa diferente da dele e que tem que ter as suas condutas também individualizadas, assim como em todos esses outros casos anteriores. Eu vou passar mais uma vez para o Dávila, porque o Beraldo e o Koba fizeram reflexões diferentes da do Dávila, mas eu acho que o Dávila tem um complemento a fazer em relação à possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do ministro Moraes. Dávila. Bom, primeira coisa, é lógico que é imoral um membro do Supremo Tribunal Federal ter familiares que julgam causas no Supremo Tribunal Federal, ainda mais que o ministro está julgando. É totalmente imoral. Mas isso não é ilegal. A Lei Magnitsky tem uma coisa muito clara, Beraldo, que é lavagem de dinheiro, é dinheiro de corrupção. E isso não é dinheiro de corrupção. Ela não está advogando para o PCC, ela não está advogando para... Não, assim, as pessoas contratam, têm livre-arbítrio para escolher o escritório que elas querem contratar. Se vai ter mais chance de ganhar é outra história. Mas não é corrupção, assim, pelo menos hoje. Não, mas há um conflito de interesses, né, Dávila? Total conflito de interesses, por isso que eu digo que isso é imoral e o Beraldo está coberto de razão. Só que na Lei Magnitsky não fala de imoralidade, fala sobre lavagem de dinheiro. E se o Brasil, como bem mencionou o Beraldo, compra óleo da Rússia e esse dinheiro é usado para financiar a máquina de guerra, tá enquadrado na Lei Magnitsky com toda a razão. Tá ali, tá correto. E por isso que eu acho que pode vir taxas maiores, tarifas maiores ao Brasil por causa disso. Agora, imoralidade não é ilegalidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Se amanhã provar que esse dinheiro é fruto de corrupção ou de defender coisas ilegais, aí tudo bem a aplicação da Lei Magnitsky. Mas enquanto ela tem uma banca de advocacia, tem seus clientes, defende questão e é um dinheiro ganho com o trabalho, não dá para confiscar. Não está lá no propósito da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky assim, tanto que aquilo, como você sabe, foi por causa justamente de lavagem de dinheiro russo, era para parar aquilo. Então, assim, eu entendo que é uma prática absolutamente imoral e que nós temos de corrigir esse rumo, como bem lembrou o Koba aqui. Aliás,
Acho que isso deveria ser uma questão prioritária, porque a banalização disso se torna o tal do novo normal no Brasil, de uma coisa absolutamente imoral. Mas eu não acho que esse dinheiro tem prova de que ele vem sendo ganho de maneira ilegal. E se não foi legal, a lei não pode aplicar a ele, porque aí sim teria uma conotação direta com o ministro. Então, eu continuo achando que a lei Magnitsky não deveria ser aplicada à mulher do ministro.